A recente determinação de quebra dos sigilos bancários do ex-presidente Jair Bolsonaro, proferida pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada, tem gerado expectativas entre os ministros da Corte. Eles acreditam que essa medida pode lançar luz sobre doações suspeitas realizadas ao político através do Pix, que totalizam 17 milhões de reais. O montante significativo de recursos, transferido em um espaço de tempo relativamente curto, levanta sérias suspeitas de que entre os doadores possam estar laranjas que estariam, na verdade, regularizando, por meio desses depósitos, recursos que teriam origem em Caixa 2, segundo informa a jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. As suspeitas ganharam força após a revelação de que o general Mauro Lorena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, estava em posse de 25 mil dólares em dinheiro vivo, supostamente destinados a Bolsonaro, após a venda de joias no exterior. Aliados de Jair Bolsonaro pretendem contestar a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-mandatário, que foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no sábado 9, alegando que o acordo de colaboração premiada foi firmado sem a participação do Ministério Público Federal. A informação é do jornal Folha de São Paulo. No sábado, pouco após os termos do acordo de delação terem sido homologados por Moraes, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que a PGR não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal. O STF, porém, decidiu em 2018 que a PF pode celebrar acordos de delação, sem a participação do MPF. A reportagem destaca que a defesa de Bolsonaro deverá alegar que cabe ao Ministério Público o domínio da ação penal, já que é a instituição quem denuncia ou não o investigado. Por isso, avalia uma pessoa do entorno do ex-presidente, só quem pode ditar o alcance do acordo de colaboração é quem acusa e, no caso, não seria a PF. Em uma entrevista concedida ao programa Conversa com Bial da TV Globo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, abordou as diferenças em suas interações com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a entrevista, Campos Neto comparou suas conversas com Lula às reuniões que costumava ter com Bolsonaro. Ele enfatizou que o petista demonstra uma maior disposição para ouvir e paciência durante as conversas, em contraste com o ex-capitão, a quem ele descreveu como alguém disperso. O Lula dedica mais tempo para realmente ouvir o que você tem a dizer. Ele investe mais tempo e demonstra uma paciência maior durante as conversas. Bolsonaro era mais direto. Eu sempre soube que, quando conversava com Bolsonaro, tinha apenas 3 minutos para transmitir minhas ideias. Depois desse período, a comunicação se tornava mais desafiadora, pois ele ficava menos focado, afirmou Campos Neto. As eleições para os conselhos tutelares ocorridas no último domingo primeiro foram marcadas pelo envolvimento de políticos e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que buscaram politizar o pleito. Nos dias que antecederam a votação, essa estratégia mostrou resultados positivos, com candidatos chancelados por políticos bolsonaristas alcançando vitórias em várias partes do país. Na cidade de São Gonçalo, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, 19 dos 20 conselheiros eleitos têm ligações com a direita política, ou a gestão do prefeito Nelson Ruas, conhecido como Capitão Nelson e correligionário de Bolsonaro. Durante as eleições municipais de 2020, Nelson realizou atos políticos ao lado do ex-presidente, o que contribuiu para sua vitória apertada no segundo turno. Em São Gonçalo, o deputado federal Ottoni de Paula apoiou a candidata Paloma Fernandes, que se apresentou como Paloma do Ottoni. Nas redes sociais, o parlamentar comemorou a vitória de sua seguidora dizendo que trata-se de menos uma vaga para os LGBTQIA+. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes pediu que a Procuradoria-Geral da República anuncie uma decisão sobre o pedido feito por alguns parlamentares, com o objetivo de apurar atos praticados por Jair Bolsonaro em transferências feitas pelos apoiadores dele, via Pix, no primeiro semestre de 2023. Políticos pediram o bloqueio eletrônico dos valores recebidos pelo ex-presidente, que somam 17 milhões de reais, transferidos em 769 mil operações via Pix.
De acordo com parlamentares, Bolsonaro precisa ser investigado pela prática de possível crime contra a economia popular ou de estelionato. O despacho consta do inquérito 4.874, que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas. A PGR tem 15 dias para se manifestar. Os responsáveis pela petição afirmaram que os 17 milhões de reais foram enviados ao ex-chefe do Executivo Federal para ajudá-lo no pagamento de multas, a que Bolsonaro foi condenado judicialmente. Essa maldita ADPF 442, um legado de morte que a ex-juíza deixou para o nosso Brasil, mas continuaremos lutando contra ela. Dizer que em Salmo 139, 13 diz: Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Esse bebezinho aqui, ele tem 12 semanas. A ex-juíza estava militando para assassinar esse bebezinho de apenas 12 semanas. Olha só, um bebezinho de 12 semanas, olha a formação dele, só para vocês terem ideia. Na concepção, o bebê é menor que um grão de açúcar, mas toda a informação genética, DNA, para se tornar um ser humano único já está presente nele. Na semana 2, o bebê já se prendeu firmemente na parede do útero de sua mãe. Na semana 3, os vasos sanguíneos e células sexuais se formam. Fundações do cérebro, medula espinhal e sistema nervoso já estão se desenvolvendo. Na semana 4, o coração do bebê começa a bater. Olhos, orelhas e órgãos começam a se formar. Na semana 5, pequenos braços e pernas começam a aparecer, assim como o seu rosto também. Agora, o sangue do bebê está separado do sangue da mãe. Na semana 6, os dedos se desenvolvem. O cérebro é dividido em 3 partes, uma para as emoções e linguagem. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, gerou polêmica ao solicitar a transferência do julgamento de 2 réus envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro para o plenário presencial. A decisão, tomada nos momentos finais do julgamento virtual, surpreendeu membros da corte e levantou questionamentos sobre suas motivações. O julgamento dos réus relacionados aos eventos de 8 de janeiro estava em curso no plenário virtual e deveria ser concluído até às 23h59 de segunda-feira, 2. Antes de o prazo se encerrar, Mendonça solicitou que o julgamento de 2 dos 3 réus fosse transferido para o plenário físico, o que implica que os ministros terão que reapresentar presencialmente seus votos nos 2 casos. Alguns ministros do STF, que preferiram não se identificar, afirmaram para a jornalista Andréia Sadi, da Globo News, que acreditam que essa decisão de Mendonça visa atender aos interesses do bolsonarismo. Eles avaliam que a mudança para o plenário físico é uma tentativa de marcar uma posição e dar uma resposta ao público de extrema-direita, que teme que a conclusão dos julgamentos dos acusados leve o Supremo a investigar os autores intelectuais da tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal Nunes Marques decidiu suspender a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasquez. A decisão foi emitida em 26 de setembro, mas só foi tornada pública nesta terça-feira, 3, pela jornalista Isabela Camargo, do G1. Ao justificar a suspensão das quebras de sigilo, Nunes Marques argumentou que o pedido de quebra de sigilo aprovado pela CPI não estava devidamente fundamentado. Segundo ele, não foram especificadas as condutas a serem investigadas com a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Vasquez, nem foi indicada a utilidade da medida. O ministro também sustentou que o pedido das informações poderia afetar terceiros que não são alvos de investigação. Ainda de acordo com Nunes Marques, apesar das evidências levantadas pela CPMI,
não há situação concreta relacionada ao impetrante que legitime a suspeita de que ele teria cometido ilícitos ligados aos eventos de 8 de janeiro último. A direita consolidou seu domínio nas plataformas digitais durante as últimas eleições, e tudo indica que continuará nesse caminho nas próximas disputas. Segundo informações publicadas pelo jornalista Oira Machado, na Folha de São Paulo, várias razões contribuem para esse fenômeno, incluindo o pioneirismo da direita na esfera digital, a arquitetura das redes sociais, o acesso a financiamento, o conteúdo disseminado e o foco na monetização. De acordo com especialistas, para a esquerda, tanto no Brasil quanto em outros lugares, reverter essa tendência exigirá a superação de desafios e uma nova abordagem em relação à tecnologia. A esquerda ainda deve enfrentar o uso de robôs e de centrais de difusão de fake news por parte dos canais de direita, que, em seu ecossistema, conta com influencers que se passam por agentes espontâneos e ideológicos, mas que na verdade descobriram uma forma de explorar economicamente a inclinação política de parte da população. Os estudiosos da área concluem afirmando que a esquerda precisa se adaptar ao cenário da comunicação distribuída, desenvolvendo estratégias específicas para diversos segmentos da sociedade.